Olá, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Nós estamos aqui de volta, né, para falar ainda sobre energia, né, para falar ainda sobre as formas de energia. Na nossa última aula nós vimos aí as fontes de energia, diferenciação de fontes renováveis e não renováveis. Vimos aí como é que ocorre o processo de transformação de energia, até conceituamos a energia. Vamos aqui relembrar alguns conceitos e vamos continuar falando aí sobre as principais fontes de energia, né? E a importância dessas fontes de energia para o nosso organismo e a importância delas também para o planeta aí na geração de recursos, né? De recursos energéticos. Como eu falei para vocês na nossa última aula, a energia está em tudo que nos rodeia. Nos processos fisiológicos, que são aqueles processos que acontecem no nosso organismo. Ela está na natureza, nas diversas situações, nas diversas reações que acontecem. Nós vimos aí o exemplo do processo de fotossíntese, né? Na nossa última aula, que é um processo energético extremamente importante. E assim como esse processo, outros processos também ocorrem e são importantes. Né? Há diversas situações diárias que acontecem no nosso próprio organismo, elas necessitam de energia para acontecer. O movimento, né? Os processos de síntese de compostos, os processos de digestão, o próprio crescimento do corpo, ele está diretamente relacionado à quantidade de energia que vai ser disponibilizada pelo nosso organismo aí. Se você está bem, né, você indica que você está com seus recursos energéticos em dia. Se você não está muito bem, você geralmente costuma dizer que está sem energia, né? Como o bonequinho aí da imagem. Isso aí indica que você está fraco, que você está sem os recursos que vão disponibilizar o bom funcionamento do seu corpo, certo? O interessante é que a gente associa sempre a quantidade de energia que o nosso corpo apresenta com a quantidade de energia que está disponível no nosso organismo. E é bem assim mesmo, certo? Diariamente, nós ouvimos algumas dessas frases aqui, ó. A água é uma energia limpa. A gente costuma dizer que a água é um tipo de energia limpa. Na realidade, a água é um recurso, né? Pelo qual a gente utiliza aí para produzir energia, né? As hidrelétricas, por exemplo. E a gente diz que ela é uma fonte de energia limpa, não é uma energia em si, ela é uma fonte de energia, né? Ela é uma fonte de energia limpa porque ela não destrói, ela não degrada a natureza, né? Porque trata-se aí de um recurso renovável, de um recurso natural, que não destrói e não degrada a natureza. Estes cereais dão muita energia, a gente costuma ouvir isso também, né? Principalmente aí na primeira refeição do dia, no café da manhã. Os cereais, pessoal, assim como outros compostos que a gente utiliza no nosso dia a dia, são ricos em recursos em fontes de energia, né? Carboidratos, proteínas ou outras substâncias. Por isso que a gente diz que eles dão muita energia. Na realidade, eles dão aí substrato para que a gente acumule energia. Outro, o carvão é uma energia suja. Olha só essa frase. O carvão ele também é uma fonte de energia, tá certo? E a gente costuma dizer que é suja porque ela polui, ela degrada, né? Libera gases na atmosfera, esses gases aí vão gerar diversos outros problemas. Então toda fonte de energia que polui e que degrada a gente diz que é uma fonte suja. É necessário resolver o problema energético. Olha outra frase muito comum, principalmente nos dias atuais, né? O problema energético hoje do mundo se dá pela utilização de fontes de energia suja, né? Fontes de energia que poluem muito. Esse é o grande problema energético do mundo hoje. Como resolver? Existe solução? Existe. Só que são soluções bem caras, né? As fontes de energia são as fontes alternativas, né, de energia, que são aquelas fontes que promovem o desenvolvimento sustentável, promovem o desenvolvimento econômico e acabam não poluindo tanto quanto outras fontes de energia. A gente vai ver depois quem são essas fontes. Frases como estas, a palavra energia é utilizada como sinônimo de fonte de energia. Observe isso. E o que são fontes de energia? As fontes de energia são simplesmente fontes pelas quais eu posso obter a energia. Nós vimos na nossa última aula que essas fontes podem ser primárias ou secundárias. Vale a pena lembrar
que as fontes de energia primária são aquelas que ocorrem livremente na natureza. A natureza produz e elas não são nocivas. Sol, a água, o vento, o gás natural e o petróleo bruto, né? E as fontes de energia secundária são aquelas que são obtidas a partir da transformação de outras fontes de energia. Exemplo, a eletricidade, que pode ser produzida a partir da movimentação da água, da força das águas, a gasolina e o petróleo. As fontes de energia primária, elas podem ser de dois tipos. Nós vimos isso na nossa última aula também. Podem ser fontes de energia renováveis e fontes não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam continuamente na natureza. Uma vez que a gente retira, ela repõe e elas geralmente não são danosas. E as fontes de energia não renováveis são aquelas que a gente diz como suja, né? Elas se esgotam e elas poluem bastante, né? Elas liberam aí compostos que são nocivos à natureza por meio da sua transformação, da sua queima ou outros processos. Então vamos lá para a nossa primeira fonte de energia renovável, bastante utilizada, o sol, né? Energia solar. Esta energia ela pode ser utilizada para produzir calor e ela pode ser utilizada também para produzir eletricidade. Inclusive, ele, né, essa fonte de energia que é bastante utilizada em processos biológicos, como é o caso do processo de fotossíntese, que é o processo de conversão de energia luminosa em energia química, né? As plantas que realizam esse processo e alguns outros organismos, como é o caso de bactérias fotossintetizantes, elas conseguem converter energia luminosa capturada do Sol, armazenam elas em unidades denominadas cloroplastos. Dos cloroplastos, essa energia é convertida e é a partir do processo de quebra dela, utilizando aí a água e outros gases, ela consegue produzir energia na forma de carboidrato, energia química, né? Na forma de carboidrato. Então, a fotossíntese é um processo de conversão, transformação de energia. E o Sol, aí, a luz solar, é utilizado nesse processo. Hoje nós utilizamos também no nosso dia a dia, né, a captação dessa luz para converter ela em eletricidade. Muito comum hoje a gente encontrar aquelas placas fotovoltaicas no teto de residências, principalmente em regiões aqui como a nossa, né, o Nordeste, que apresenta sol em abundância. E aí essas placas capturam a energia luminosa e convertem ela em energia elétrica, né? Um dos problemas da energia solar é que ela é muito difícil de ser armazenada, né? É preciso capturar uma grande quantidade de energia luminosa para que ela seja convertida em uma pequena quantidade de energia elétrica. Então acaba sendo muito caro a utilização dessa fonte de energia, por isso não é tão desenvolvida no mundo. Mas em regiões como a nossa, ela é utilizada aí juntamente com outras fontes de energia. O vento, também chamado de energia eólica, né? Essa energia é utilizada para produzir principalmente energia elétrica por meio de aerogeradores, como esse da imagem que você está vendo aí do lado. Como eu falei na nossa última aula, muito utilizado aqui no Nordeste do Brasil, né? Porque por ser uma das regiões do mundo que apresenta um dos maiores corredores de vento, né? Então bastante aí amplamente desenvolvida aqui no Brasil. Outra fonte renovável, a água. É uma energia extremamente limpa. A energia da água pode ser aproveitada, né, recorrendo aí aos recursos modernos que a gente tem hoje de tecnologia, né, o processo de construção de barragens. Na realidade aqui nada mais é do que um processo de conversão de energia mecânica. A força das águas movimenta lá um moinho, claro, engrenagens modernas, e essa força de movimentação aí, a energia mecânica, é convertida em energia elétrica. Esse aí é simplesmente o recurso mais utilizado aqui no Brasil para a produção de energia elétrica. Estima-se que aí mais ou menos 78% da energia elétrica no Brasil venha da força das águas. E isso se dá porque, de forma natural, né, nós temos uma grande quantidade de rios encachoeirados e esses rios são muito utilizados para a produção de energia elétrica. A biomassa, que nós falamos também na nossa última aula, constitui um aproveitamento de energia acumulada aí nos combustíveis tradicionais, como é o caso da lenha, e em algumas plantas, né, com elevado teor energético, como o milho, a cana-de-açúcar, que são muito utilizados aí para a produção do etanol, né? Então a biomassa é a utilização de matéria orgânica, que pode ser de origem animal ou de origem vegetal, para a produção de energia elétrica, né, ou outros tipos de fonte de energia.
Nós falamos também sobre essas duas outras fontes, vamos conhecer mais características sobre elas, né? As geysers as fumarolas, né? Nelas, o calor que é proveniente do interior da Terra é aproveitado, né? E a água, utilizada de fontes geotérmicas, que são fontes que apresentam elevadas temperaturas, fontes de água que apresentam elevadas temperaturas, é convertida em energia elétrica. Aqui no Brasil a gente não utiliza esse tipo de fonte, mas aí no mundo é amplamente utilizada em regiões que apresentam terrenos de origem vulcânica, né, próximos a vulcões aí. As marés, né, aproveitamento da energia aí pode ser feito através de centrais elétricas, né, que funcionam aí com a ação da força das águas do oceano, né. Também aqui é um processo semelhante ao que ocorre nas hidrelétricas, conversão de energia mecânica em energia elétrica. Dentre as fontes de energia não renováveis, nós temos o gás natural, que é utilizado, é extraído juntamente com o petróleo, utilizado para diversos fins hoje. O carvão mineral, né? Aqui é o carvão mineral, não confundam com o carvão vegetal, que é oriundo lá do processo de queima da madeira, que é o carvão mineral. O petróleo bruto também é um exemplo de fonte não renovável. Essas fontes de energia aí são simplesmente combustíveis fósseis. Parte da eletricidade que nós utilizamos no nosso dia a dia no mundo hoje vem da utilização aí dessas fontes de energia, né? Queima do carvão, processo de queima do petróleo também são recursos que contribuem para a produção desse tipo de energia. E por último aqui nós temos a energia nuclear, né? O urânio, que é um dos principais elementos dos elementos químicos utilizados aí para a produção de energia nuclear. Não é tão desenvolvida aqui no Brasil, com exceção aí de uma região localizada no Rio de Janeiro, né? A usina de Angra dos Reis, que é uma das principais usinas nucleares que a gente tem, que faz aí a conversão de energia radioativa, né, em energia elétrica. Não é tão utilizada essa fonte de energia nuclear, por conta de no mundo terem ocorrido diversos acidentes relacionados a essa fonte de energia, né? Principalmente por falhas. Então é uma fonte de energia considerada muito insegura, muito perigosa, tá certo? E é um processo aí, uma fonte de energia bastante rica, porque uma pequena quantidade de elemento radioativo é capaz de produzir uma grande quantidade de energia elétrica, porém não é tão utilizada por conta dos acidentes que ocorreram aí no mundo, como o acidente de Chernobyl, na Rússia, né, e diversos outros acidentes que ocorreram associados aqui mesmo no Brasil. Ocorreram em alguns momentos vazamentos, né, em Angra dos Reis, e o perigo aí é porque é uma fonte de energia que se propaga com grande rapidez, né, e que é extremamente nociva ao nosso organismo. Então não é tão desenvolvida por conta disso. Aqui, como as fontes de energia são denominadas, são chamadas, associadas aí aos fenômenos que a qualificam, né? Energia solar, né? Energia da radiação solar, já falei para vocês, energia luminosa, que está associada à radiação solar e à luz emitida por lâmpadas ou até mesmo por uma vela. A energia hidráulica ou hídrica, que está associada à água armazenada em barragens, né? A energia das ondas ou marés, que está associada aí ao movimento subido e descido das marés. A energia geotérmica, né, que está associada ao calor proveniente do interior da Terra. Energia eólica, que está associada à movimentação, à força dos ventos. A energia sonora, que está associada às ondas sonoras, movimento de propagação das ondas. A energia elétrica, né, que está associada à transmissão de correntes elétricas, né, por meio aí de fios. A energia térmica, que é a energia que está associada a variações de temperatura do corpo ou de corpos, né, na física, é assim que a gente denomina. A energia química, que está associada aí principalmente a elementos como carvão, petróleo, alimentos e também os medicamentos.
Energias renováveis, né? Dentre as fontes de energia renováveis, nós temos a solar, né, que é uma energia limpa, que é produzida aí ao se instalar uma central fotovoltaica, que vai aí converter energia solar em energia elétrica. Energia eólica também é uma fonte de energia limpa, capturada em parques eólicos, né? E ela pode ser também facilmente identificada porque ela causa impactos principalmente na visão. São bastante evidentes, são bastante grandes os cataventos, como assim são chamados, né? Energia hidráulica também é uma fonte de energia limpa, encontrada aí nas hidrelétricas. E a biomassa, também energia limpa, processo de produção e transformação de matéria orgânica. E a energia geotérmica, também energia limpa, oriunda aí do processo de libertação de vapor. Essas fontes, professor, causam impacto? Causam. Elas causam impactos, sejam impactos visuais, como é o caso da energia solar, sejam impactos sonoros, como é o caso da energia eólica, impactos à população de forma geral, né, da fauna e flora de determinados locais. As barragens, por exemplo, elas causam aí a mortandade de muitos peixes e de outros animais por conta do desvio do fluxo da água. Então, qualquer fonte de energia, pessoal, por mais que ela seja renovável, ela causa sim impactos ambientais. Alguns são mais severos, outros nem tanto, mas todas essas fontes são impactantes. Seja pela liberação de gases ou a liberação de materiais no ambiente por meio da sua conversão e transformação, ou seja, simplesmente pelo processo de instalação dessas fontes em algumas regiões, como é o caso da energia solar e energia eólica. Beleza? Então, pessoal, em relação à fonte de energia, era isso. Até a nossa próxima aula. Até logo.